Bom, então, meu nome é Thiago, eu sou designer, eu sou egresso aqui da FSG, e eu vou contar um pouquinho como que surgiu o Limpa Caxias e como que eu me inseri nesse processo de transformação da cidade. Então, basicamente, num dia, eu e o Thiago, a gente estava caminhando pela Júlio, e a gente, no meio daquele caos, né? Júlio de Castilhos, no meio-dia, milhares de pessoas, trânsito parado, e a gente pôde ter esse exercício de contemplar a cidade. Só que a gente não conseguia contemplar. A gente só olhava as informações. E eu vindo do design, e o Thiago também, a gente se questionou. Meu Deus, o que, que é isso, sabe? O que, que a gente está enxergando aqui? A gente está só vendo milhares de fachadas, excesso de tipografia, excesso de cor, que era um caos visual. E aquilo afetava a gente. E isso fez eu me questionar assim, internamente. Aqui eu vou compartilhar com o Thiago depois de tantos anos de caminhada, que foi essa frase que me questionou. Como que eu vou ser em Caxias do Sul quando eu ficar bem velhinho? E por que que isso veio na minha cabeça? Por causa que sempre quando tem aquela conversa sobre Caxias do Sul, mas é uma cidade de gringo, uma cidade pequena, é grande, mas tem aquela mentalidade de colônia, tá? Tudo que é legal é em Porto Alegre ou em outro lugar. Mas eu me perguntei, tá, mas aqui tem coisas legais. E eu quero viver aqui. Eu quero crescer e envelhecer aqui. Então, esse pensamento de longo prazo me criou um alerta dentro de mim. De que forma que eu posso ajudar essa cidade a se encontrar. Então, o caos, né? Esse excesso de trabalho, excesso de produtividade que a gente vem tendo, que às vezes a gente nem percebe. Quando vê, já chegou a sexta-feira. A cidade ela evoluiu assim. Pensando no ponto de vista de design, como é que a gente pode fazer uma cidade ser orientada pelo design? Então, coloquei algumas palavras que têm a ver com o design. Então, design leva à inovação. Mas eis um ponto. A gente tem que ficar muito atento a esse ponto da inovação. Caxias do Sul, por ser uma cidade de grande magnitude no seu polo industrial, ela tem essa vertente da inovação tecnológica. Então, inovação não é somente isso. Inovação não é só tecnologia, inovação não é só o que a gente consegue ver nos futuros de ficção científica, que é robô, é informação, é internet. Não. Design, o que, que ele é? É investigar, é emergir, é especular, é desenvolver. É projetar o futuro. A gente não consegue pensar no hoje. O design ele pensa no amanhã. Tudo que a gente faz com o design é pensado lá na frente. São projetos que a gente tem que conhecer a comunidade, conhecer as pessoas e na essência. E muito do design que bebe da criatividade é esse exercício de sonhar, de especular, de não ter limites, de saber se é possível produzir depois. Então essa é a capacidade que o design tem para inovar. Então, se eu fosse dizer uma palavra para a gente pensar nossa cidade, o nosso crescimento, a gente tem que pensar no significado. Então, numa cidade orientada pelo design, ela tem que ser uma cidade que tenha sentido, que tenha propósito, que ela saiba para onde que ela quer ir. Então, quando a gente se pergunta sobre propósito e cidade, tá, mas Caxias do Sul, qual que é a identidade dela? A gente tem que lidar com a essência, com o que fez a cidade se desenvolver. A gente, nessa convivência que a gente tem hoje, a gente percebe que é uma cidade às cegas, é uma cidade que ela cresce no curto prazo, ela cresce de uma forma reativa, ela não consegue imaginar o futuro dela.
Então, quando a gente fazer esse exercício de se caísse uma bomba aqui e explodisse a cidade, ou o exemplo que o Marcelo deu, de pegar fogo um grande prédio aqui, o que vai sobrar da gente? Se não existisse mais Caxias do Sul, qual seria a essência que a gente poderia ter algum vestígio? A gente tem que pensar a cidade não somente como concreto, como um sistema de pessoas que se interagem entre elas. A gente tem que pensar Caxias do Sul como um ator. Um exemplo simples de pensar sobre ator é colocar Caxias do Sul como um ser humano. Se Caxias do Sul fosse uma pessoa que tivesse uma personalidade, como que ela seria? Então, o nosso trabalho, pensando a cidade do amanhã, ela tem que ser um exercício de diálogo, e a gente tem que sim preservar o diálogo e criar um legado. A gente vive muito fechado hoje. As empresas, as organizações, os atores que estão em Caxias do Sul, cada um pensa no seu desenvolvimento próprio. Existe muito pouco os momentos de debate, os exercícios de diálogo. A gente não consegue mais sonhar. Então, a gente vê essas grandes cidades tendo esse momento de reflexão, é nada mais do que uma criança que perdeu a criatividade. Essa criança cresceu, essa criança agora tem que pagar as contas, e ela não consegue mais. Não consegue mais ter esse tempo de pensar, de refletir, de especular. Outro ponto importante para a gente pensar no crescimento da cidade é a rede. O que é essa rede? Estamos na cidade de Caxias do Sul. Tem uma empresa, sou um lojista, sou um morador. Todas essas pessoas se interagem entre elas. A gente quer o crescimento, a gente quer o desenvolvimento. Acho que nem a palavra crescimento a gente deve usar, né? A gente tem que pensar na fluidez, na harmonia da cidade. Então, os atores envolvidos, eles têm que ter momentos para essas pessoas conseguirem conversar, conseguir dialogar. Então, se você tem um negócio e a pessoa do lado é seu concorrente, os dois interagem com a calçada, os dois interagem com o passeio das pessoas. Ou, de alguma forma, os serviços dos dois se conectam. Então, as pessoas elas têm que conversar e pensar a forma de como aquilo pode ser melhor. Qual é o sentido para os dois? Porque o benefício é para todos, não é somente para um indivíduo, um ator. Então, a gente tem esse problema. Esse é um exemplo de ecossistema. Existem milhares de interfaces interagindo em tempo real. E esse funcionamento é transporte público, é gestão pública, é educação, é pessoa que mora, é pessoa que compra, é carro que dirige. Tudo isso funciona ao mesmo tempo. E todas essas pessoas geram lucro, geram riqueza, geram significado para essa cidade. Fazem a cidade seguir. Mas elas seguem sem o norte. Porque existe o propósito dessa cidade está coberto. Esse diagrama aqui, ele é o exercício do crescimento da cidade, de como a gente pode pensar uma cidade orientada para o design. Caxias do Sul seria o ser humano, o núcleo com um propósito, que sabe para onde quer seguir. Acima dele tem os atores, são as organizações, são as pessoas que estão inseridas na cidade, no tecido urbano, de que forma que elas podem seguir o propósito da cidade ou ajudar a cidade a crescer, a se desenvolver com esse propósito. Depois, o ecossistema, que é a interação dos atores, esse funcionamento, como que ele consegue evoluir, como ele consegue avançar. E, por fim, as pessoas como um todo, esse grupo, chamado cidade. Então, se a gente conseguir analisar a raiz, seria isso. Todo esse processo ele tem que ser pensado do ponto de vista econômico, psicológico, sociológico.
e ecológico. O mundo está dando sinais de que a gente não consegue mais produzir, os recursos estão acabando. A gente tem que pensar de uma forma que a gente consiga ter um ciclo de reutilização das coisas. Dentro de poucos anos, a gente vai ter uma escassez total de recursos. Então, é bom a gente deixar a escassez acontecer? Ou a gente pode repensar os processos agora? Tudo isso é impacto. É impacto na nossa mentalidade, no nosso modo de trabalhar, no nosso modo de viver. Então, um exercício importante do design é a criação de cenários. Então, quando eu falo que a gente perdeu a habilidade de sonhar, a habilidade de especular e dialogar, é sim um momento de sonhar. É um momento de criar conflitos. A minha ideia pode ser sim algo que pode impactar uma pessoa e querer construir isso. Num curto prazo, esse cenário pode ser ridículo, pode ser inviável, mas ele é um mecanismo de conversa. Então, os atores envolvidos no ecossistema, eles têm que pensar um modo de crescimento da cidade exercitando esse pensamento. Esse pensamento ele serve como uma ferramenta de decisão, uma ferramenta de gestão. Então, quando a gente fala que o poder público tem que fazer as coisas, não é somente ele, são todos os atores. Então, se você tem uma empresa, se você está morando nessa cidade, de uma forma ou de outra, você tem que tomar uma iniciativa de, sim, eu posso ajudar, eu posso colaborar. Então, o que tem existido no design agora é o termo design democrático. O design ele interage, o design ele ajuda as pessoas a conversar. Ele não é mais o criador, ele é somente o interlocutor de ideias. Ele tem as ferramentas próprias para potencializar a criatividade do indivíduo, mas ele não é a pessoa que cria. Então, se eu pudesse pensar numa cidade daqui 50 anos, daqui 30 anos, quando eu vou ser vovô, eu gostaria de viver numa cidade assim. Numa cidade que fosse boa para se viver, que fosse boa para se respirar, que eu não precisasse dirigir, que fosse fácil para me transportar, que eu pudesse ler sem ter medo, que eu pudesse ter meus netos. Eu vou ser vô aqui, porque eu acredito nessa cidade. E o resultado de eu acreditar está aqui. É acreditar numa ideia de cidade, uma ideia construindo, que está em desenvolvimento. Então, acho que eu poderia provocar vocês, é basicamente isso. O design pode, sim, auxiliar as cidades, mas, para isso, a gente tem que dialogar entre os atores e sonhar mais. Isso aí.